Olá, meus irmãos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa, o Clube dos Bolinhas. Sou Vinícius, o seu querido e amado apresentador. E no programa de hoje nós iremos discutir aí um tema que é deveras ali complicado, complexo, até mesmo polêmico. E sendo assim, nós iremos tentar deixar ele um pouco mais fácil, palatável para que os irmãos venham estar compreendendo. Vamos estar discutindo hoje sobre aliancismo e dispensacionalismo. É isso mesmo. O dispensacionalismo, a crença nas 7 dispensações como modo salvífico, e também vendo ali o pacto, ali a teologia do pacto, ou então teologia pactual. Vamos analisar um pouco aí dessas duas teologias para que nós venhamos estar compreendendo um pouco mais as Escrituras. Mas vamos para uma oração para que nós venhamos estar sendo abençoados, entregando tudo essa programação aos pés do nosso Senhor. Então, é com vocês uma oração do nosso querido e amado diácono Juliano. Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Espero que todos vocês estejam bem, na presença do nosso Deus. Queria aqui falar para os irmãos da UPH que estou com saudade de vocês, de todos vocês. Não vemos a hora de nos reunirmos presencialmente, mas enquanto isso não acontece, vamos nos reunir pela live, vamos aprender pela live. Eu gostaria, para dar início, orar junto com vocês, orar pelos irmãos, orar pela nossa igreja. Baixe sua cabeça e oremos ao Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus grandioso, muito obrigado, Senhor, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos conduzido, ó Pai, nos teus caminhos. Que o Senhor continue, ó Pai, conforme a tua graça, conforme a tua vontade, ó Deus, a nos conduzir, ó Pai, na tua palavra, ó Deus querido. Venha cuidar de cada irmão, ó Deus, da UPH, venha sustentar a vida de cada irmão. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem livrado, tem guardado, tem abençoado a vida dos meus irmãos queridos. Obrigado, Deus, porque agora nós vamos, ó Deus, aprender um pouco, Pai, do muito que o Senhor tem a nos ensinar através dos nossos irmãos, pela live, e que nós possamos, ó Deus querido, compartilhar, ó Deus, a tua palavra, ó Deus. Fica, ó Deus, com os nossos irmãos, nos abençoando, Pai, nos sustentando, Pai. Essa oração, Deus, que eu faço e faço agradecido em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Exatamente, agora que nós fomos abençoados aí pelo nosso bom Deus e vimos aí o rostinho, a carinha aí, ó, do nosso querido e amado irmão diácono Juliano aí, ó, que há tanto tempo que nós não nos vemos aí para nos abraçar e ali congregarmos juntos, mas nesse período aí, ó, de pandemia nós entendemos e sabemos qual é a nossa responsabilidade de cuidarmos um dos outros, sendo aí, ó, mantendo essa distância. Então é necessário fazermos isso. Mas sendo assim, vamos agora para a reflexão ali, ó, de um hino que ele nos caracteriza, um hino que nos identifica. Vamos aí ouvir o moto do PH. Então acompanhe aí conosco. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Este é o grande modo das nossas UPHs.
fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Esse é o grande modo das nossas UPHs. Esse é o grande modo das nossas UPHs. Exatamente, agora que nós voltamos, nós queremos aí agora apresentar para você, olha, opa, o que é isso? Tá ouvindo? Você tá ouvindo isso? Tá ouvindo mesmo que eu? Olha essa música, olha essa música. Parece que é isso mesmo. Vamos agora para a palavra do presidente, uma palavra presidencial do presidente da UPH. Então acompanha aí conosco. Boa noite. Quero cumprimentar todo o povo de Deus, toda a amada igreja, toda a igreja Ebenésia, todos os nossos irmãos da UPH, com a gloriosa e bendita paz do Senhor. Hoje eu gostaria de nós meditarmos na questão da felicidade. O que é ser feliz? Sabemos que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, nesse momento de estarmos uma boa parte em casa, e às vezes a gente fica meditando o que é ser feliz. Como eu faço para ter uma completude na minha vida espiritual? E eu estava meditando nessa passagem do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, onde eu me deparei o que é ser uma pessoa feliz, o que é ser uma pessoa completa, o que é ser uma pessoa cheia de satisfação, cheia de prazer em viver. E antes de nós meditarmos nessa reflexão, eu gostaria de ler pelo menos uma parte dessa passagem, que diz assim, eu gostaria que nós lêssemos, nós não vamos ler tudo, mas eu gostaria que nós meditássemos na palavra de Maria a Jesus e a multiplicação da água transformando em vinho. Diz assim, mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou ao servente: faça tudo o que ele disser. Estava ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para a purificação. Em cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encha de água esses potes. E eles a encheram totalmente. Então lhe disse: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. E eles fizeram, e quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que o servente que o havia tirado a água soubesse. Chamou o noivo, disse-lhe: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória aos seus discípulos e creram nele. Quando nós meditamos no que é ser feliz, e nós sabemos que felicidade, no contexto bíblico, nas palavras de Jesus, ela é contra os padrões
deste mundo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, a Bíblia diz que ele subiu ao monte e começou a dizer o que é ser feliz. O que é ser um homem abençoado? O que é ser um homem bem-aventurado? E nas palavras de Jesus, bem-aventurado é o pobre de espírito. Nas palavras do Mestre, bem-aventurado são os mansos. Bem-aventurado são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aí Jesus começou a falar do que é ser uma pessoa feliz. Então nós vemos nessa passagem, que é muito interessante, porque ali no sermão, o primeiro sermão de Jesus, no monte, ele fala das leis do reino, o padrão das leis do reino. E aqui Jesus fala do primeiro milagre, a água se transformando em vinho. Vamos tentar olhar um pouquinho o contexto dessa passagem. Nós sabemos que para o casamento judaico, o judeu quando casa, a festa ela se estende por 7 dias. Muita festa, vários convidados vêm. Os convidados eles moravam longe e vinham para festas. Então passavam-se 7 dias de muita festa. E nós sabemos que a festa era recheada de alimentos e de bebida e não podia faltar o vinho. O vinho era o maior símbolo da festa, porque o vinho simbolizava alegria. O vinho simbolizava satisfação. E nós vemos aqui que a mãe de Jesus foi convidada para essa festa. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. E uma certa altura da festa, o narrador, João, o evangelista, ele não fala qual dia que acabou o vinho, mas ele diz que acabou o vinho. Maria disse para Jesus: olha, acabou o vinho. E Jesus disse para Maria: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Não é chegado a minha hora. Aí eu começo a meditar qual seria então a hora de Jesus transformar a água em vinho. E nós sabemos que Jesus, ele fez um milagre. Ele disse para o servente: pega esses 6 potes, 6 potes que estavam vazios, que eram enchidos de água para a purificação dos judeus, e encha eles de água. E a medida aqui era 100 litros de água. E vocês enchem e pega a água e leva para a pessoa que cuidava da festa, o mestre Sala. E eles saíram, encheram, levaram a água para o mestre Sala. E quando ele provou e viu que ali ele estava saboreando o melhor vinho da festa. E ele ali falou assim, ele pegou e chamou ali o noivo e disse: olha, geralmente se dá primeiro o vinho bom. E quando já nos primeiros dias, segundo dia, até conforme o grau de riqueza do noivo, do pessoal da festa, serve primeiro o vinho bom. Depois aí vai o vinho velho, o vinho inferior. Mas você fez diferente. Você serviu um vinho bom e agora você está servindo o melhor vinho da festa. E isso não é um costume ser feito. E é interessante que qual é o dia de Jesus? Qual é a hora de Jesus? Nós sabemos que lá na cruz do Calvário é a hora de Jesus. Quando ele estava indo para a cruz, ele disse: é chegado a minha hora. Qual era a hora?
A hora de transformar a água em vinho, a hora de transformar a nossa vida, essa vida desgraçada, essa vida que não é uma vida em plenitude, porque Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, para a vida gloriosa, uma vida de alegria, uma vida de plena satisfação. Jesus indo para a cruz, ele traria a remissão dos nossos pecados, ele traria o perdão dos nossos pecados. Jesus, ele é o nosso substituto. Nós vivíamos uma vida sem perdão, o nosso destino era o inferno, mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. A hora de Jesus na cruz é a hora de transformação. E eu quero deixar para vocês aqui que alegria, no contexto de Jesus, é uma vida de perdão, é uma vida de transformação. Ele diz assim, ao versículo 11: assim em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, a água se transformar em vinho é a manifestação da verdadeira glória de Deus. Quando ele me transformou e transformou a cada um de nós, ele transformou nós para nós louvarmos o nome de Jesus. Amém? Irmão, fica com essas palavras, que Deus abençoe ricamente a igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. E voltamos, exatamente, voltamos para nos despedir, é isso mesmo, mas nós vamos e nós voltamos. Então vamos aí para um rápido comercial e nós logo retornaremos. Até mais! Olá, meus irmãos. Então, vamos iniciar esse assunto sobre a teologia dispensacional e a teologia pactual. Mas antes, vamos entender um pouco aí cada uma delas, para que depois nós possamos demonstrar as diferenciações presentes em cada uma delas. Então, vamos lá. Bom, o dispensacionalismo é um pouco complicado assim de ser explicado como um todo, pois ele vem ainda sendo desenvolvido de múltiplas formas,
mas nós vamos nos ater aos 3 fatos principais aqui abordados. Primeiramente, o dispensacionalismo ele enxerga Deus estruturando o seu relacionamento com a humanidade através de vários estágios de revelação, no qual são denominados dispensações. Aí que vem o termo dispensacionalismo. Sendo assim, cada uma das dispensações são uma espécie de teste da humanidade para que venha a ser fiel à revelação particular em cada período ali de tempo. Então elas são apresentadas em 7 estágios, ou também chamado de 7 dispensações. Sendo elas, primeiramente, a inocência, que vem antes da queda, depois vem a consciência, que é entre Adão e Noé, depois temos o governo civil, ou também chamado de governo humano, que vem no pós-dilúvio, temos também o governo patriarcal, que vem ali através de Abraão até Moisés. Temos também a lei mosaica, que vem entre Moisés até Jesus Cristo. E depois temos ali o período da graça, que vem ali do Pentecoste ao arrebatamento e termina-se ali, culmina no milênio. Em segundo, o dispensacionalismo ele sustenta uma interpretação literal da Escritura. Sendo assim, isso não significa que é negada a existência de qualquer figura de linguagem e as linguagens não literais que nós encontramos na Bíblia, mas que significa que há um significado literal por detrás das passagens figuradas. E em terceiro e último ponto a ser salientado aqui é que, se baseando no ponto anterior da literalidade da interpretação bíblica, o dispensacionalismo ele sustenta uma diferença entre Israel e a Igreja, pois as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento não foram pretendidas como profecias sobre o que Deus faria espiritualmente para a Igreja, mas ela seria literalmente cumprida pelo próprio Israel, ainda mais no milênio. Assim, o dispensacionalismo ele crê em 2 povos de Deus, é isso mesmo, ele crê em 2 povos de Deus, sendo Israel e a Igreja. Os judeus e os gentios, tanto judeus como gentios, eles serão salvos por Cristo através da fé. Mas o Israel crente ele será o único possuidor das promessas chamadas de terrenas, adicionais, como a prosperidade na Palestina e se concretizando ali plenamente no milênio, onde os gentios crentes eles possuem uma herança celestial apenas. Essas são as diferenças. Enquanto o Israel crente ele recebe, ele é possuidor dessas promessas terrenas de prosperidade, os gentios eles apenas irão possuir uma herança celestial. Bom, dentro do ideário dispensacionalista surge pelos chamados Irmãos de Plymouth, ou Assembleia dos Plymouth, originado lá em Dublin, na Irlanda, muito que por volta de 1825 a 1827, ali chefiado pelo irlandês John Darby, realizando algumas reuniões ali semanais para discutir 3 principais pontos, sendo eles o regresso à forma de simples culto e governo apostólico, também a literalidade da interpretação das Escrituras e a ênfase sobre a doutrina da volta de Cristo. Tempos depois, através de cruzadas evangelísticas ali feitas e organizadas ali por Moody e patrocinadas por dispensacionalistas, foi edificado o Seminário Teológico de Dallas, em que no ano de 2006 teve seu livro publicado, o Manual de Escatologia, pelo autor J. Dwight Pentecost, em que explica com mais clareza ali toda a teologia dispensacionalista. Mas
O dispensacionalismo ainda não era popular através de Derbe, pois o Derbe acreditava que apenas existia uma aliança de Deus para com o seu povo, em que se resumia exclusivamente ao povo de Israel e excludente o povo gentil cristão. Mas essa teologia foi grandemente difundida através de Scofield, um advogado e político que foi ordenado e escreveu a Bíblia de Estudo de Scofield, onde busca ali explicar o que são as 7 dispensações, defendendo que apenas existem promessas tanto para Israel como para a igreja, sendo Israel o futuro no plano milenar e a igreja seria o presente. Bom, a teologia dispensacional ela é aderida em igrejas evangélicas, sendo elas as igrejas pentecostais, inclusive dos nossos amados irmãos da Assembleia de Deus, seja Madureira, Ipiranga, Belém, entre todas as outras. Temos aí a Evangélica Livre, temos a Igreja do Calvário, os Irmãos Unidos, temos a Carismática, a Irmãos da Graça, a Aliança Cristã de Missionários, entre tantas outras. Bom, já que entendemos aqui um pouco sobre o que é essa teologia dispensacional, vamos entender agora a teologia do pacto, ou também conhecida como aliancismo. Bom, ela crê que Deus estrutura o seu relacionamento com a humanidade através de pactos, ao invés de dispensações, sendo eles o pacto de obras e o pacto da graça. Os pactos pós-queda, eles não são vistos como novos testes da fidelidade do homem a cada novo estágio de revelação. Não. Isso é apenas uma visão dispensacionalista, mas dentro do aliancismo há uma visão diferente, que são administrações diferentes do único e abrangente pacto da graça. O pacto da graça é apenas um dos 2 pactos fundamentais na teologia do pacto, onde ele estrutura o relacionamento pós-queda de Deus para com a humanidade. Antes da queda, Deus estruturou o seu relacionamento pelo pacto das obras. Ele foi instituído lá no Jardim do Éden e por isso foi a promessa de que a obediência perfeita ela seria recompensada com a vida eterna. Adão ele foi criado sem pecado, mas com a capacidade para cair no pecado. Tivesse ele permanecido fiel na hora da tentação no Jardim do Éden, ele sim se tornaria incapaz de pecar e teria assegurado uma eterna e inquebrável posição correta diante de Deus. Mas através do pecado de Adão, o pacto ele foi sim quebrado e foram sujeitados toda a descendência do homem à penalidade da quebra do pacto, o que nós chamamos de condenação. Contudo, Deus, em sua infinita misericórdia, ele institui o pacto da graça, que é a promessa de redenção e vida eterna àqueles que creriam no Redentor vindouro. O requerimento da obediência perfeita para a vida eterna não é anulado ali no pacto da graça, mas ele é cumprido por Cristo em favor do seu povo, visto que agora todos são pecadores e ninguém pode ali satisfazer a condição de obediência perfeita por seu próprio desempenho. Sendo assim, o pacto da graça ele não coloca o pacto das obras ali, chutando ele para escanteio. Não.
mas ele sim cumpre o pacto das obras. Sendo assim, há somente uma promessa de salvação, pela graça através da fé, culminando em apenas um pacto, o pacto da graça. A teologia pactual ela é aderida em igrejas protestantes reformadas, como a luterana, a anglicana, a episcopal, a Igreja da Escócia, a congregacional, inclusive a nossa própria igreja, a Igreja Presbiteriana, a menonita, a cristã reformada, entre tantas outras. Bom, sendo assim, dentro daquilo que se emprega dentro da ortodoxia cristã, o dispensacionalismo ele não se encaixa, pois é uma teologia que surge ali no século XIX, mas somente ela é popularmente difundida ali pelos cristãos no século XX, e ela continua sofrendo ainda alterações para aquilo que, melhor se adequa ao pensamento de Scofield em suas reflexões, e não baseado e pautado ali na inerrância das escrituras, diferentemente da teologia do pacto, ou que também chamamos de aliancismo, que vem diretamente das reflexões extraídas das escrituras e também acordada pelos reformadores ali do século XVI. Então, tanto a reforma protestante sendo difundida por Martim Lutero em 31 de outubro de 1517, quanto também o movimento pietista difundido por Jacob Spencer, trazendo ali o conhecimento bíblico, o preparo espiritual de ministros, o retorno às boas obras e o trabalho missionário, elas são caracterizados assim pelo resgate à ortodoxia cristã. Sendo assim, o dispensacionalismo não se adequa ao termo ortodoxia, pois em 1900 anos aí de história da igreja cristã, nunca houve uma proposta hermenêutica pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos reformadores, pela escolástica protestante, alguém que defendesse os conceitos da teologia dispensacionalista. Sendo essa teologia uma novidade até escandalosa no século XIX, que tornou-se deveras aceitável pelos cristãos ali do século XX. Bom, os dispensacionalistas eles também deixam entender que não há uma crença de que apenas há uma única forma de salvação, sendo ela através da proclamação do Evangelho de Cristo, alegando que os patriarcas não haviam ouvido falar sobre Jesus em seu período. Contudo, a proclamação do Evangelho ela vem através da vinda do Rei, mas a promessa do Evangelho já havia sido relatado desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde dizia: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Para os patriarcas é referido que eles agiram ali mediante a fé em Cristo Jesus, como nós muito bem vemos ali em Romanos capítulo 4, versículo do 1 ao 3, que diz: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi o que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu. Abraão creu. Vou dizer de novo, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Bom, sendo assim, a salvação ela vem apenas através de Cristo, pela fé, e não por mais nenhuma ação ou grupo de ações, como bem é referido ali no dispensacionalismo.
Bom, irmãos, esperamos que os irmãos tenham entendido esse assunto, que é meio complexo ali no início, mas ele vai tomando forma, assim, conforme a continuidade do estudo sobre o tema. Como é? Hã? Sim. Aham. Entendo. Ah, ótimo. Não. Sim, tudo bem. Eu estou aqui recebendo algumas informações aqui da produção de que nós teremos um vídeo agora a ser exibido. Exato, nós teremos agora um vídeo a ser exibido, então é com você, diretor. Olá, meus irmãos TVB. Para mim é um prazer, um privilégio poder servir ao Senhor na instituição presbiteriana do Brasil. O maior privilégio da minha vida é ter sido escolhido pelo Senhor, escolhido por Deus para servir a Ele na Igreja Presbiteriana do Brasil. Há 19 anos, para a honra e glória do Senhor, eu estou servindo ao Senhor de todo o meu coração nessa instituição. Eu, minha esposa, meus filhos e meu genro, para a honra e glória do Senhor. Lá por volta dos anos 1975, alguém da Presbiteriana me apresentou o meu único e suficiente Salvador da minha vida. No entanto, eu não dei atenção devida, mas também entendo que tudo tem seu tempo, tudo é o tempo de Deus. Então, para a honra e glória do Senhor, há 19 anos, eu faço parte dessa instituição maravilhosa que está fazendo 161 anos. Quantas vidas já foram salvas, quantas vidas já foram alcançadas através dessa instituição. Eu dou glória a Deus porque não sou eu, nem minha família, mas eu tenho mais 4 irmãs que servem ao Senhor também na Presbiteriana. E é um prazer, é um privilégio conviver nessa instituição, onde um povo que preocupa com a Escritura, onde
a nossa liderança procura estar mais próximo, da verdade, que é a palavra de Deus, e que possamos, em nome de Jesus, festejar esses 161 anos da nossa instituição, e que Deus possa continuar nos abençoando e nos dando sabedoria para que, da mesma forma que eu e minha família fomos alcançados, que nós também poderemos, em nome de Jesus, poder levar o nome do Senhor e alcançar outras famílias. Muito obrigado por essa oportunidade. É isso aí, meus irmãos. Nós agora que vimos essas belas palavras dos nossos irmãos, nós conseguimos ver aí a grande trajetória da história aí da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, esses 161 anos que completamos aí, e é por isso que nós agora iremos ouvir uma canção, encerrando esse programa, ouvindo a canção Homens Presbiterianos, pois nós nos reconhecemos como homens presbiterianos que olham aí para o passado, olhando para esses grandes homens de Deus e vendo o grande trabalhar de Deus em suas vidas, transformando ali gerações, para que nós aqui recebêssemos a palavra do nosso Senhor e que nós a tivéssemos como algo de maior importância nas nossas vidas. Sendo assim, nós encerramos esse programa com essa canção. Então acompanha ela com grande deleite, apreciando a cada verso desta canção. É isso aí, encerramos mais um programa, o Clube dos Bolinhas. Nos vemos numa próxima programação. Até mais, tchau! Presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemo-nos com fé e muito vigor, com mensagem varonil. O Senhor nos manda a todos proclamar o valor do sangue que por nós verteu lá na cruz, onde bondoso padeceu, para a glória nos legar. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus o caminho repleto de luz, ó varões santos, filhos de Deus. Homens presbiterianos do Brasil, na oração teremos perenal poder e faremos sempre a Bíblia responder nesta pátria senhoril. Com Jesus o nosso grande bom país viverá em paz e olhando o seu porvir, ter a bênção copiosa espargir, e o Brasil será feliz. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus o caminho repleto de luz, ó varões santos, filhos de Deus. Homens presbiterianos do Brasil, que integramos vasta confederação, com valor e piedosa
Rede UPH de Telecomunicações.